Olá, alunos! Estamos de volta com a nossa aula de justificação. Estivemos um dia de recesso, mas estamos de volta agora, né? E hoje nós vamos estudar a lição número 7. O título da nossa lição é O Propósito da Lei. O que é a lei? A lei foi um código, né, de uma constituição judaica dada por Deus a Moisés, né? Ela passou a existir a partir da retirada do povo hebreu, né, do Egito, da libertação por Moisés. E no deserto, Deus mandou que Moisés promulgasse a lei e desse ao povo. O povo andava sem limite, não tinha nenhuma limitação. O povo era cruel, rebelde, né? E causava assim, grandes danos entre eles. E não havia lei, uma constituição, né, que o julgasse. E essa lei, então, é uma constituição judaica, né, foi dada já no deserto, né? É uma como uma constituição é uma coisa muito excelente, né? Ela serviu de base, né, para a constituição dos muitos países, né? E até hoje nas constituição existem os direitos, né, a justiça, que é imitada, que é copiada, né, da justiça hebraica. Mas ela era insuficiente para salvar o homem, para justificar o homem. Essa lei, ela veio para limitar as ações de cada homem, né, de cada mulher, né? Os homens praticavam essas ações, então havia um código que punia eles, né? Inclusive a reparação de danos, né, a terceiros. Diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Por isso que esse versículo está escrito, né? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então a lei era pautada em mandamentos, né? Começava com os 10 mandamentos, né? Um decálogo, mas atrás desses 10 mandamentos havia quase 700 preceitos, artigos, né? Que os homens eram obrigados a se submeterem. Ninguém cumpria esta lei, né? Por isso que ela é incapaz de justificar o homem, porque ela não era... Ela continha as ações dos homens, mas era incapaz de justificar os homens, porque era impossível aos homens cumprir toda a lei, né? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, conforme nós lemos lá em Romanos, né? Depois os israelitas passaram a entender que, cumprindo a lei, essa lei justificava eles diante de Deus, mas o propósito da lei não era esse. O propósito da lei era digamos assim, uma segurança, né, para que os homens contivessem na sua maldade, né, e houvesse um código que ali os julgasse, né. O objetivo da lei nunca foi justificar o homem, mas quando a lei veio, o pecado do homem então ficou mais exposto. Quem era ruim passou a ser mais ruim, porque a lei já falava isso, né? Já expunha o erro de cada um. Isso fez com que essa exposição do erro dos homens pudesse almejar ao homem a volta de Cristo, a vinda de Jesus, de um Salvador Jesus Cristo que os justificasse. Porque está escrito assim, Jesus falou até aos fariseus, né, sobre a lei. Em João 5,39, Jesus diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus estava dizendo que eles próprios estudavam a lei de Moisés, mas não descobriu a salvação nele, porque a lei e os profetas falavam muito a respeito de um Salvador que viria ao mundo. Falava a respeito do Messias Jesus Cristo. Romanos 3 chega a dizer assim, né? Romanos 3,19.
Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca se feche e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a finalidade da lei era trazer aos homens, né, essa necessidade de um Salvador, porque a própria lei expunha o pecado dos homens, de cada homem, de cada mulher. Aí diz Romanos 5 diz assim, Romanos 5, 19 e 20 diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela desobediência de um muitos serão feitos justos. Então, Adão foi o homem que pecou diante de Deus, e pela desobediência dele, ele alcançou todos os homens se tornaram culpados, né, pela desobediência de apenas de um. Mas aqui diz também, né, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quem foi esse um? Jesus Cristo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça em Jesus Cristo teve um alcance muito mais abundante, muito maior. A graça foi lá no passado, desde Adão, né? Moisés e todos eles, né? A graça de Cristo alcançou eles e os salvou. E a graça de Cristo, através do sangue, ela salvará até o último homem da terra, né? Que se arrepender. Então, o sangue de Jesus tem esse efeito eficaz. Ele vai lá e resgata esse homem através do sangue de Jesus. O 21 diz assim, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo. Então a graça de Jesus, ele foi muito mais abundante, né? Os homens que praticavam a lei não podiam ser justificados, né, pela lei, mas a lei expunha as ofensas dos homens e apontavam para um resgatador, que é Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz assim, né, que por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo igual a Deus. Eles se revoltavam contra Jesus. Jesus se apresentava então como Filho de Deus, fazendo as mesmas obras que Deus faria. Então, Jesus era realmente Deus, ele sempre foi Deus. Deus veio aqui ao mundo através da pessoa de Jesus Cristo. Deus demonstrou a sua vontade aos homens através da sua última palavra dirigida ao homem. Quem foi esse? Jesus Cristo. Está escrito em Hebreus 1, que diz assim, né, que Deus tentou de várias maneiras falar com os homens. E ele enviou profetas, mas a última palavra enviada por Deus foi Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a vontade expressa de Deus vindo ao mundo. E Jesus Cristo é a única pessoa, né, que pode salvar os homens dos seus pecados. Está escrito em João 3,16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17 do próprio capítulo 3 diz assim, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, só há uma fonte da justificação e essa fonte é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele, né? Então, quando Jesus diz assim, né, que
ele veio dar cumprimento à lei. Ele veio dar cumprimento a tudo quanto estava escrito na lei e nos profetas a respeito de Jesus Cristo. E realmente eram muita coisa escrita, né? Só no processo da crucificação de Cristo e sua ressurreição, há 21 profecias a respeito de Jesus. E Jesus, então, ele veio dar cumprimento a tudo quanto estava escrito a respeito dele, né? Testemunhando cabalmente que ele era aquele que havia de vir, o Messias, o Salvador do mundo. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estava escrito, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. São estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus, depois de ressuscitado, né? Ele falava isso em vida, né, para os seus discípulos antes de sua morte. E ele chamou a atenção, né? Ele disse, eu vos disse todas essas coisas, que eu havia de cumprir todas as coisas, e a respeito de mim estava escrito. É por isso que Romanos 10,4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei é Cristo. Nós estamos agora na lei de Cristo, que é a lei do amor. Ele implantou a lei do amor, né? Amai uns aos outros como eu vos amei. Então, que você possa continuar abrindo o seu entendimento para o conhecimento da palavra do Senhor. Um grande abraço.